Você caiu. Você pecou. Você prometeu a Deus que não faria mais isso. Mas fez, de novo. Talvez não tenha sido da mesma forma, mas foi o mesmo erro. Talvez até tenha chorado depois. Talvez tenha ficado dias sem orar, sentindo vergonha, sentindo culpa, sentindo distância. E agora, o inimigo está sussurrando coisas na sua mente. Deus não vai mais te ouvir. Você já perdeu tudo. Acabou, já era. Mas deixa eu te perguntar com toda a sinceridade do meu coração: quem foi que te disse que Deus desistiu de você? Quem foi que te ensinou que uma queda apaga a filiação? Quem te falou que um erro cancela um chamado? Talvez foi a religião. Talvez foi o medo. Talvez foi a sua própria consciência. Mas o que eu quero que você ouça agora não é a voz da culpa. É a voz do Pai. Filho meu, você caiu, mas não deixou de ser meu. Você se perdeu, mas eu não perdi você de vista. Você errou, mas eu continuo te amando com o mesmo amor. Às vezes, a gente acha que Deus é como os homens, que depois de uma traição, ele se afasta. Depois de um erro, ele vira o rosto. Depois de uma falha, ele fecha as portas. Mas Deus não é como os homens. O amor dele não depende do seu desempenho. A graça dele não se baseia no seu histórico. A presença dele não está limitada à sua perfeição. Deus te conhece. Ele viu quando você caiu. E ele ainda está aqui, esperando o momento de te levantar. Você lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério e assassinato. Você lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, mesmo depois de jurar que nunca faria isso. Você lembra de Moisés? Matou um egípcio e fugiu para o deserto, antes de ouvir Deus na sarça ardente. E Paulo? Perseguiu e mandou matar cristãos antes de se tornar apóstolo. Você caiu, mas ainda é filho. Você tropeçou, mas ainda é amado. Você se perdeu, mas ainda é chamado. Você se afastou, mas ainda é procurado pelo Pai, mesmo quando você errou. O amor de Deus é maior do que o seu erro. A graça dele é maior do que o seu pecado. O sangue de Jesus ainda te cobre. Talvez você tenha vivido uma vida tentando ser perfeito, tentando não decepcionar a Deus, tentando manter uma imagem de força. Mas por dentro, você estava fraco. Deus não quer sua performance. Ele quer o seu coração. Salmos 5:1 e 17. Coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Você não precisa esconder sua dor. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você precisa apenas voltar. Na próxima parte dessa mensagem, eu quero te mostrar como voltar. Como receber de volta a sua identidade de filho. Como quebrar esse ciclo de culpa. E andar como alguém perdoado e restaurado. Mas agora, pare um momento. Respire. Feche os olhos. E repita com fé. Eu caí, mas ainda sou filho. Eu caí, mas o Pai ainda me ama. Eu caí, mas a cruz ainda é para mim. Mas Deus não é como os homens. O amor dele não depende do seu desempenho. A graça dele não se baseia no seu histórico. A presença dele não está limitada à sua perfeição. Ele te conhece. Ele viu quando você caiu. E mesmo assim, ele ainda está aqui, esperando o momento certo para te levantar. Você pode até ter desistido de você, mas Deus não desistiu. Você lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério e assassinato, e mesmo assim, foi restaurado. Você lembra de Pedro? Que jurou fidelidade eterna, mas negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim, foi escolhido para pastorear o rebanho. E Moisés? Que matou um egípcio, fugiu para o deserto, e mesmo assim, ouviu a voz de Deus numa sarça ardente. Foi chamado para libertar um povo inteiro. E Paulo? Perseguidor, assassino de cristãos, um homem temido por todos que criam no Evangelho, mas foi alcançado pela luz de Cristo no caminho de Damasco, e se tornou um dos maiores apóstolos da história. Sabe o que todos eles têm em comum? Eles caíram, erraram feio, mas foram restaurados, pelo mesmo Deus que hoje está te chamando de volta. Você caiu, mas ainda é filho. Você tropeçou, mas ainda é amado. Você se perdeu, mas ainda é chamado. Você se afastou, mas ainda é procurado pelo Pai. Não importa o quanto você errou, o amor de Deus é maior do que o seu erro.
A graça dele é maior do que o seu pecado. O sangue de Jesus ainda te cobre. Você pode ter se sujado no caminho, mas Deus ainda te chama pelo nome. Ele não olha para a sua roupa. Ele olha para o seu coração. Talvez você tenha vivido uma vida tentando ser perfeito, tentando não decepcionar a Deus, tentando manter uma imagem de força. Mas por dentro, você estava fraco, quebrado, exausto. Deus não quer sua performance. Ele quer o seu coração. Salmos 5:1 e 17. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você não precisa esconder sua dor. Não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa voltar. E na próxima parte dessa mensagem, eu quero te mostrar como voltar. Como receber de volta sua identidade de filho. Como quebrar esse ciclo de culpa. E andar como alguém perdoado e restaurado. Mas agora, respire, feche os olhos. E com fé, diga com sua própria voz: eu caí, mas ainda sou filho. Eu caí, mas o Pai ainda me ama. Eu caí, mas a cruz ainda é para mim. Perseguidor, assassino de cristãos, um homem temido por todos que criam no Evangelho, mas foi alcançado pela luz de Cristo no caminho de Damasco, e se tornou um dos maiores apóstolos da história. Sabe o que todos eles têm em comum? Eles caíram, erraram feio, mas foram restaurados pelo mesmo Deus que hoje está te chamando de volta. Senhor, mesmo com meus erros, mesmo com minhas quedas, eu escuto tua voz. Eu me entrego, mesmo fraco, mesmo ferido. Não me deixes onde caí. Levanta-me com teu poder. Me usa, me transforma. E que o teu chamado se cumpra em mim.